Olá, queridos amigos e ouvintes do nosso CesaCast. Aqui é a Paty, dando boas-vindas a mais um episódio onde a inovação é sempre a convidada principal. Hoje, o foco está no setor elétrico, um campo que está passando por transformações profundas graças ao avanço da tecnologia. Estamos falando da inteligência artificial, Big Data e energias renováveis, ferramentas poderosas que estão mudando a forma como produzimos, distribuímos e consumimos energia. Nesse episódio, tenho o prazer de estar acompanhada por especialistas do CESA e do setor. Lauro Neto, diretor executivo do CESA, Flávio Oliveira, consultor de inovação Energisa e Michel Sen, CEO da Forvents. Juntos vamos discutir não apenas as tecnologias que estão impulsionando essa transformação, mas também os desafios e oportunidades que surgem nesse caminho. Vamos mergulhar em conversas sobre pesquisa e desenvolvimento, regulamentações da ANEEL e o impacto dessas inovações na sociedade e no meio ambiente. Prepare-se para um bate-papo que vai ampliar sua compreensão sobre o futuro do setor elétrico. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Bem-vindos, pessoal. Um prazer imenso receber vocês aqui no nosso CesaCast. Queria pedir para que, antes da gente começar esse nosso bate-papo sobre esse olhar da inovação no setor elétrico, para que vocês se apresentem, para que nossos amigos ouvintes possam conhecer vocês melhor. Olá, pessoal. Eu sou o Lauro, diretor executivo aqui do César, da Vertical de Energia. Olá, pessoal. Eu sou Flávio, eu sou consultor da Energisa. Adoro trabalhar com projetos de inovação, trabalho com projetos há alguns anos e é um prazer estar aqui no CESA conversando com vocês. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Michel Sen, sou CEO da empresa Forvents. Forvents é uma empresa de inteligência artificial que identifica ativos por imagem. Muito bom. Estamos aqui falando de especialistas, né? Como vocês puderam perceber. Bom, já para introduzir aqui esse papo, eu queria fazer uma pergunta especialmente aqui para Lauro, né? Dando as nossas boas-vindas aqui aos nossos convidados queridos. Lauro, com a constante evolução das tecnologias habilitadoras como IA, IoT e dados, quais são as inovações mais promissoras que vocês veem surgindo no setor elétrico? E como é que elas estão redefinindo, especialmente assim, os paradigmas dessa geração, distribuição e consumo de energia? Legal, Paty. Olha, o setor de energia está passando por grandes transformações e realmente esses temas e essas ferramentas de inteligência artificial, dados, a gente vê que tem um potencial para transformar o setor. Hoje, a gente tem mudanças como, por exemplo, a abertura do mercado de energia. Isso está alterando algumas premissas do segmento. Temos a entrada de geração distribuída e tudo isso tem provocado as empresas do setor a buscar novas ferramentas, novas soluções, muito relacionadas a dados, a informações. Então, cada vez mais, esses temas vão estar presentes e eu acredito que empresas como César, como a Forventes, Energisa, vão encontrar nesse tipo de ferramenta o caminho para melhorar o setor, para buscar realmente esses novos caminhos. Então, eu usaria assim como exemplo, prevenção de fraudes, um tema que realmente trabalha muito com dados, com inteligência artificial, toda a parte de manutenção, inspeção de ativos, são tópicos que vão estar utilizando essas ferramentas. E tudo isso com essa otimização, né, das tecnologias, né? Vocês também sentem isso, pessoal, no dia a dia, lá na Forvants, na Energisa? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sempre fala de inovação, a gente fala de futuro e as companhias elétricas elas têm pensado nos 3Ds. Os 3Ds que fala de digitalização, trazendo essas novas tecnologias, trazendo inteligência artificial, trazendo analytics, trazendo Big Data e trazendo IoT para a gente sensoriar os equipamentos que estão nos ativos de rede e pensando também em sustentabilidade. Então, falei do primeiro D de digitalização, falando de sustentabilidade, a gente fala muito em descarbonização. Então, lá no setor elétrico, na Energisa, a gente tem um setor de sustentabilidade que quer ver o quanto a gente está jogando de carbono na natureza com os nossos ativos, que são inevitáveis, mas o que é que a gente pode fazer para recuperar
e devolver um meio ambiente com menos carbono. E, como a gente não pode deixar de ver o que é que está acontecendo, é a descentralização da distribuição da energia. Cada vez mais as pessoas fazendo as suas gerações nos mini-grids. A Energisa ela tem uma empresa de energia solar investindo em renováveis. Ela tem uma empresa de biomassa também, justamente pensando nesse reaproveitamento da energia e também pensando em como atender esse consumidor que está com a energia distribuída cada vez mais. Então, a gente, resumindo aí, a distribuidora do futuro, ela pensa em digitalização, descarbonização e descentralização. Então, note a quantidade de dados que você está trabalhando em cima disso, né? Esses 3Ds que você comentou, né, Flávio? E a parte aqui da quantidade de inteligência artificial que a gente pode utilizar nessas oportunidades, né? Então, você pode usar uma visão analítica para poder identificar os ativos, né? Só que você está gerando essa quantidade de dados que você precisa gerir esses dados. Então, o que eu vou fazer com esses dados na mão? Então, você vai utilizar outra parte da inteligência artificial para conseguir realmente manipular esses dados e depois a base de dados, né? Como é que eu vou gerir, como é que eu vou guardar todas essas informações? Então, note que tem os problemas, né, específicos, que são as dores do próprio setor, mas na parte, quando a gente coloca na parte de inteligência artificial, você tem uma quantidade de dados significativos que você precisa trabalhar com essa massa em toda, né? É incrível ver como isso, na prática, né, diretamente afeta, né, os consumidores. Né? É a tecnologia aplicada realmente no dia a dia, trazendo aí a inovação para, né, as pessoas que não necessariamente estão lá na empresa, mas que têm esse lado, né, desse consumidor. Né? É incrível. E vocês poderiam detalhar um pouco mais sobre como as estratégias de P&D, a pesquisa e desenvolvimento, especialmente em projetos regulados pela ANEEL, está sendo estruturada para superar barreiras da inovação no setor? E como é que isso traduz, especialmente, em projetos práticos e resultados tangíveis? Quer começar, Flávio? O Flávio pode, talvez, detalhar um pouquinho. Eu tenho um pouco dessa visão, porque a Energisa, no sentido de inovação, ela tem seu valor a coragem para usar e inovar. Então, a gente aplicar essas novas tecnologias é uma diretriz da empresa. A empresa ela se posiciona como uma empresa direcionada a dados, tomar decisões com base em fatos e dados. A gente tem milhões de informações espalhadas através da coleta dos nossos sensores, mas o que fazer com esses dados? Como melhorar uma roteirização de frota? Como melhorar a poda de árvores que pode ter uma perda de energia? E aí, usando drones, usando inteligência artificial, Michel, a gente utiliza essas ferramentas para ajudar na operação, que é o foco da empresa, ter a energia disponível, e aí a gente está sempre antenado nessas novas tecnologias e colocando, sim, essas novas tecnologias, tanto nos projetos do P&D, regulado pela ANEEL, pensando no novo regramento da ANEEL, que é um projeto que entrega valor o mais rápido possível, pensando no que a gente falou ontem, Lauro, fazer experimentações onde a gente pode até ser que não dê certo, mas se a gente tiver que errar, vamos errar rápido. Então, toda essa filosofia que a gente escutou ontem aqui no lançamento do livro Design Driving, o Data Driving alinhado com o Design Driving, parece que as coisas vão se conectando e a gente realmente pensa naquela meta de ter uma empresa visando o futuro, porque sem inovação ela não vai se transformar, a inovação transforma e a gente está aproveitando essa oportunidade dos projetos de P&D para ter uma transformação da cultura da empresa. Legal. Eu acho, Paty, que no ano passado a gente teve mudanças importantes na regulação da ANEEL, que é um programa fantástico, né, que acho que vem cumprindo o seu papel dentro do setor de energia. Mas o regulador e as empresas do setor, acho que todo o ecossistema percebia que os projetos da ANEEL tinham resultados fantásticos, mas ainda faltava aquele último passo
do projeto realmente entregar, ou da maioria dos projetos, entregar o resultado, o produto, uma utilização mais ampla no setor. E essa mudança que ocorreu, né, Flávio, Michel, acho que concorda também, ela vem muito nesse sentido, né? Traz esses indicadores que empurram os projetos para uma TRL mais alta, ou seja, para um uso mais direto pela empresa, pelo mercado. Então, hoje, o que o programa de P&D, de PDI, né, da ANEEL está buscando? Soluções que vão para o mercado, soluções que possam ser exploradas por empresas do mercado, que realmente agreguem valor, que façam a economia girar e que mantenham a gente, né, o Brasil, no setor de energia como sendo uma referência, como sempre foi. Né? Desde lá, construção de barragens, a gente tem o nosso sistema interligado. O Brasil é uma referência no setor de energia e a gente quer continuar sendo. Então, essas mudanças do programa, a gente enxerga assim, aqui no César, como algo muito positivo e que vai fazer justamente isso aí, Flávio. Tá nos instigando a fazer a pesquisa, de desenvolvimento e inovação de uma maneira um pouco diferente para o setor de energia, que é experimentar mais, prototipar mais, trabalhar com esses aprendizados mais rápidos. E a gente está muito animado com esse novo momento do setor de energia, com essas mudanças do programa da ANEEL. Então, tenho certeza que em pouquíssimo tempo a gente vai estar vendo um momento muito diferente, com grandes avanços aí no setor de energia. Muito bom, né? Aqui na mesa a gente tem representantes bem com um perfil diverso, né? A gente tem, por exemplo, a Forvantes, que é uma startup nessa área de energia. A gente tem a Energisa, que é uma empresa mais tradicional no setor. E o Instituto de Inovação, que é o César, né? Como é que vocês enxergam a colaboração desses 3 tipos de perfil, pensando aí no mercado, no setor, na verdade, né, de elétrico, né? Isso facilita, isso possibilita mais realmente essa inserção da inovação? Eu vejo que essa tríade é essencial, né? Principalmente pegando o gancho ali da parte do P&D e do novo manual, porque como eles querem um TRL um pouco mais alto e você quer produtizar aquilo ali, a empresa que está sendo a executora ou co-executora daquele projeto de P&D, colocando a ICT em conjunto, você tem uma força pensante muito alta. Tá? E muitas vezes essa instituição, né, essa ICT, ela não vai dar sustentação do produto pós o projeto estar em andamento ou entrada no mercado. E aí que eu vejo, né, nesse novo manual, a gente conseguir colocar uma startup em cima desse trabalho em conjunto, né? Porque você pegando as dores da concessionária, você pegando a capacidade tecnológica que uma ICT tem, e você sabendo a parte comercial de inserção no mercado, porque a startup ela tem o conhecimento daquele mercado, no próprio P&D, na própria pesquisa, você já pode, a startup, indo para o mercado, oferecendo aquilo que está sendo desenvolvido já para pegar economicamente o que a gente consegue alcançar para poder fazer as vendas posterior ao projeto, né? Então, o caso que a gente estava realmente discutindo ontem, né? Tem várias dores, né? No caso da Energisa, que existentes nela, e até na conversa tiveram assim, mas como é que vai dar sustentação em cima disso? Como é que a startup vai ter essa parte financeira para conseguir dar continuidade? Então, tem modelos de negócio que a gente discute oportunamente, né? Dentro do próprio P&D, mostrando essas dificuldades existentes para a entrada no mercado e apara, né? Erra na hora, corrige na hora, e vai adequando isso daqui para a gente fazer essa entrada no mercado. Então, eu vejo que essa tríade que nós temos, né, a startup, a ICT e a própria concessionária, isso é importante para a gente. Porque, querendo ou não, isso é um KR hoje, né, interno, dentro do próprio manual, em que a gente consegue alavancar isso daí. Então, essa inovação, foi até uma inovação do projeto, né, da própria ANEEL, para facilitar essa inserção dentro do mercado. Acho que isso é muito interessante porque transforma a nossa visão estratégica como empresa também. Com esse novo manual da ANEEL, ele faz um plano estratégico para 5 anos, o plano estratégico quinquenal, que é o PEQI, que está alinhado ao novo manual, ao novo regramento, e ele diz que a gente tem que ir
realmente a gente tem que ir lá na pesquisa básica, a gente tem que conectar com as universidades. Tem muito projeto bom engavetado lá. Foi feito um investimento em pesquisa básica. Mas como evoluir essa maturidade tecnológica, né? O famoso TRL? Como é que a gente evolui? A gente precisa de um instituto, um ICT, que conheça a vanguarda do que está acontecendo no mundo. Às vezes a universidade não está com esse conhecimento e um instituto de vanguarda como o César está antenado nas novas tecnologias. Então a gente precisa conectar aquela dor que a gente tem com alguma pesquisa de inovação que foi feita de forma mais básica na universidade, conecta com o ICT. E agora, como é que eu torno um produto? Aí vem as startups. As startups, elas, além de saberem como fazer, elas precisam de um lugar para testar. Exato. Então, a gente tem a dor e tem o laboratório da vida real. Então, esse pensamento da Energisa, de estar participando desse ecossistema, eu acho que é por isso que a gente está aqui reunido, conversando. A gente trouxe uma equipe para conhecer a estrutura do César ontem, tem viajado, feito missões para realmente mudar a forma que a gente fazia, né? A gente tinha o problema, esperava que viesse a solução. Agora a gente leva o problema, discute o problema, encontra os parceiros corretos e traz para testar essa solução. A gente quer que o máximo dê certo, mas a gente tem que também ter essa mentalidade na empresa de que pode dar errado. Quais são os instrumentos que a gente deve utilizar para o máximo de acerto a gente ter? Já desde o início pensar no experimento, quais são os critérios que vai fazer a gente dizer que aquilo foi um sucesso ou foi um aprendizado para fazer melhor da próxima vez. Então, esse aprendizado que a gente está tendo, conectando com todos esses players do ecossistema de inovação, está sendo um crescimento e uma mudança de mentalidade muito grande lá na Energisa. A gente fica realmente pensando como éramos 2 anos atrás, como mudamos nesses 2 anos e como agora o novo manual está totalmente alinhado do que a gente fez, que era diferente. Foi uma inovação dentro da empresa, foi um projeto transformacional, mas a gente viu que não errou. Essa experimentação de fazer desse jeito parece que está alinhado com as boas práticas do mercado e do mundo. Eu acho que os exemplos aqui da Energisa, né, e da Forvantes, que são já vem experimentando esse modelo de interação, e aqui no César a gente está super acostumado com isso, porque a gente costuma dizer que assim, quando a gente une as experiências, Flávio estava relatando aqui, acho que muito bem, a gente pega uma empresa de energia que tem o conhecimento do mercado, sente a dor do dia a dia, o que é operar uma rede de distribuição para milhões de consumidores, o que é operar uma linha de transmissão, o que é operar uma usina hidrelétrica gigantesca. Então, essas empresas, elas sentem a dor, elas conhecem o mercado, conhecem o negócio. E, por um outro lado, a gente tem um ICT como o César, que conhece processos para inovar mais rápido, processos para tornar esses modelos uma realidade, como fazer esses testes rápidos, como selecionar os projetos, quais projetos eu deveria priorizar, quais eu devo continuar, quais eu devo matar em algum momento, até, né? Porque às vezes é isso. A gente está falando de risco, a gente está falando de... Então a gente às vezes precisa saber o momento também de parar. E empresas com aquela agilidade, né, como a Forvantes, startups, empresas de mercado que vão conseguir pegar aquele produto, transformar aquilo num bom negócio, né? Porque se isso não se transforma num bom negócio, ele também morre. Pode ser um produto maravilhoso. Se ele não tem força comercial, se ele não entra no mercado, aquilo depois também não vira uma realidade. Então a gente precisa unir essas forças. Então faz todo sentido, Paty, essa tua pergunta, assim. A gente precisa trabalhar juntos, a gente precisa conectar as empresas com as melhores habilidades para cada parte desse processo. Fazendo isso, o programa vai chegar nesse resultado que a gente quer. Então, eu acredito que a gente está no caminho.
estamos fazendo isso, estamos trabalhando para isso assim, estou de pleno acordo que com essa mudança da regulação, porque esse caminho a gente vai levar a gente a grandes resultados. Muito bom. Inovação traz parceria, né? Isso é incrível. Um ponto que vocês trouxeram aqui também é o impacto socioambiental, né? Vocês comentaram que dentro dos 3Ds, por exemplo, tem essa visão de como é que as empresas, startups, institutos pensam também nesse impacto, né? Como pode contribuir para a melhoria, né? Eu queria pedir também para que vocês pudessem falar um pouco sobre o impacto social, impacto ambiental e como é que as inovações tecnológicas podem ajudar, inclusive, a promover uma sustentabilidade e uma eficiência, inclusive, na parte energética, pensando, por exemplo, como as mudanças climáticas. Vocês conseguiam trazer para a gente alguns exemplos? Eu tenho um exemplo agora. A Energisa é uma empresa centenária. Ela tem 119 anos e na comemoração de 120 anos dela, ela está pegando aqueles locais onde ela começou, lá na área de Cataguases, Leopoldina, no interior de Minas, e tem umas pequenas centrais hidrelétricas lá, cercado pela vegetação, pela mata. Mas ela não estava aberta ao público para conhecer e preservar e saber da importância de preservar aquela riqueza da Mata Atlântica ali, da zona da Mata Mineira. E aí ela está fazendo essa promoção. Então, além de comemorar os 120 anos, ela está trazendo a comunidade para participar e com a responsabilidade social, restaurando prédios históricos para trazer cultura para a população, para que as pessoas entendam qual é a história da eletricidade, qual é a história da energia, como é que ela chega na sua casa. E aí ela tornar o cidadão ele participante desse processo, não só de pagar a conta, mas entender a importância da energia. Com isso, a gente está fazendo replantio de árvores, a gente está com um programa em voga agora de como é que a gente vai fazer a descarbonização dos nossos ativos que poluem realmente, como é que a gente vai dar esse desconto na taxa de carbono, né? Como que a gente vai fazer todas essas compensações, porque a descarbonização é um pouco disso. Nem sempre dá para você deixar de gerar o fator poluente. Mas como é que você anula, como é que você compensa isso daí? Então, investindo em renováveis, a Energisa ela faz esse investimento em renováveis, em biomassa, mas no que não dá para mudar a tecnologia agora, né, com a queima de diesel, então a gente compensa essa poluição que é feita pelas tecnologias existentes hoje, e aí a gente trazer essa perspectiva de aprender como é que a gente pode fazer com que a descarbonização, junto com as novas tecnologias, vai levar a gente para ser uma distribuidora do futuro com responsabilidade socioambiental. É até um caso prático, né? A gente tem, falando da população e falando dos colaboradores internos da própria empresa, né? Como é feito atualmente, o pessoal para fazer a inspeção de uma torre de transmissão, de uma faixa de servidão. Então, o pessoal tinha que caminhar naquela faixa, então tinha o risco de ser picado ou mordido por animais peçonhentos, né? E hoje a gente advém com tecnologias, por exemplo, do drone, em que a gente consegue utilizar um drone que é elétrico, né? Em que vai evitar com que a pessoa suba na torre e você consegue bater a foto com um detalhamento muito maior do que a pessoa ter que, muitas vezes, virar a cabeça para tentar achar aquele ativo, ou achar aquele problema daquele objeto, né? E aí a gente usa a inteligência artificial justamente para isso, para auxiliar a pessoa que está lá, né? O colaborador que está fazendo essa inspeção. Então, note, ele não vai entrar na faixa, ele vai ter uma velocidade muito maior para capturar aquela imagem e a IA, a inteligência artificial, para poder identificar e auxiliar ele para a geração do relatório. Então, assim, são coisas implícitas que a gente tem que a gente consegue melhorar o ESG aqui, né? Como está todo mundo comentando. Né? E eu acho assim, quando a gente fala de energia, né? Energia é uma coisa tão importante na vida das pessoas, ela transforma, né?
E hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, para levar energia em populações isoladas, em situações, né, em condições assim muito mais remotas, coisa que há anos atrás era inviável economicamente. Hoje a gente consegue fazer isso. E também tem essa discussão da descarbonização. E o Brasil vem um pouco na contramão assim, do mundo todo, porque a gente sempre foi um país de uma matriz renovável. Ontem saiu a notícia, o Brasil atingiu 200 gigawatts de potência instalada para geração concentrada. 85% disso é renovável. Então, a gente já tem essa característica. O que outros países estão correndo atrás, corretamente, o Brasil já está lá. E está buscando aumentar ainda mais esse número, né? Reduzir cada vez mais os nossos índices aí de emissões na parte de geração de energia. Mas, retomando a questão assim, social, então a energia ela tem muito esse viés, além de ser um setor que gera muitos empregos, né? E hoje está trazendo novas tecnologias, ou seja, também está movimentando o mercado de tecnologia. Mas eu acho muito legal quando a gente pensa no Brasil como uma referência mesmo, né? Em termos de entregar uma matriz limpa, renovável. E aí hoje se discute muito em função do crescimento da geração distribuída, a geração solar fotovoltaica. Isso traz uma série de desafios para o setor, porque é uma energia que você tem menos previsibilidade. Então, diferente das hidrelétricas, que você tem um reservatório que te permite planejar melhor o momento de gerar um pouco mais de energia ou menos, a geração fotovoltaica você está ali à mercê daquele momento, uma nuvem que passa. Então, na medida em que a geração fotovoltaica cresce, aumentam os desafios. E aí fala-se muito em armazenamento, soluções de armazenamento. Nesse sentido, já começam também as discussões, por exemplo, de estudos para ampliar as usinas reversíveis, que seria um método de armazenar energia como as hidrelétricas, a geração através de hidrelétricas em usinas reversíveis. Você armazena água ao invés de trabalhar com outros modelos. Então, a gente já tem discussões também nesse sentido. Eu acho que o Brasil tem uma tendência de se manter como uma referência nesse sentido e com a gente fazendo esses estudos aí de novas soluções para esses desafios que estão vindo. Eu queria comentar sobre um case premiado da Energisa, lá numa comunidade isolada lá do Acre, chama Vila Restauração. Então, com a oportunidade de usar os recursos de um P&D, a gente construiu uma usina fotovoltaica substituindo o gerador que eles tinham lá, o funcionamento por 6 horas. Então, a gente colocou a disponibilidade de energia por 24 horas, com banco de baterias, com o sistema utilizando novas tecnologias para medir, o NB-IoT, que a gente falou aqui de IoT. Então, uma parceria com a empresa de telecomunicações, a gente consegue medir o consumo daquela comunidade. Então, a gente transformou a cultura daquela comunidade, deu a oportunidade de se criar uma padaria, mudando a economia, as pessoas terem geladeira, televisão, com mais garantia de que a energia está com uma boa qualidade e realmente transforma aquela vida. Então, eu convido vocês a entrar no site da Energisa, ver o projeto Vila Restauração, que é realmente um projeto de levar tecnologia com a responsabilidade transformacional, responsabilidade social de transformar uma comunidade. Isso é incrível, né? Eu aqui até trago, inclusive, um exemplo pessoal, né? Eu sou recifense, mas eu morei 16 anos no sertão, né? Paulo Afonso, na Bahia, onde ali naquela região, né? Vocês sabem muito bem, tem um complexo hidroelétrico muito forte, né? E essa empresa, ela impactou, né? Impacta ainda muito a região em si, né? Desde o meu bisavô, gerou emprego e fonte de trabalho aí para minha família como um todo, né? Do meu bisavô até meus pais
trabalharam diretamente. E eu tive muito, inclusive, colegas, amigos que foram para o ramo da engenharia elétrica, por exemplo, porque tinham um sonho em trabalhar nesse complexo hidrelétrico. Então, realmente, esse impacto social é incrível, né? Porque você influencia gerações, inclusive, né? Até pensando, como o Lauro mesmo falou, né? Em fonte de renda, em fonte de emprego. Isso é incrível mesmo. A gente vai deixar aqui no link do post esse case, né, que o Flávio trouxe em relação à Energisa. E vocês falaram sobre as tendências aí da ANEEL para 5 anos. E a gente queria um pouco mais de spoiler aí, se vocês puderem contar pra gente, né? Quais são as tendências que vocês enxergam em relação à parte de modelos de negócios emergentes? Enfim, como é que a gente pode esperar do futuro do setor elétrico? Vou começar aqui, vou me Pode arriscar. começar. Olha, Paty, a gente, quando olha para o futuro, né, a gente vê um setor de energia muito mais centrado no consumidor, né? O consumidor de energia, ele sempre foi aquele cara que não tinha muita opção, né? Ele recebe ele usa a energia com a empresa, com a distribuidora, né? Paga a conta no final do mês e, assim, a relação dele com a empresa de energia, embora seja mensal, ela sempre foi uma relação assim, onde ele não tinha uma grande participação, né? Ele está ali consumindo, utilizando, mas sem ter grande participação. E quando a gente olha lá para o futuro, a gente vê um consumidor que vai estar tomando decisões em relação ao consumo de energia. Um consumidor vai poder escolher a empresa que ele vai contratar de geração. Ele vai eventualmente decidir gerar uma parte da sua energia. Ele vai decidir comprar um veículo elétrico que vai poder armazenar energia e devolver energia para a rede. Ele vai poder vender energia para um vizinho, ou ele vai poder vender energia para um agregador de energia. Então, são tantas possibilidades que podem surgir no futuro e que, claro, dependem de todos esses trabalhos que a gente pretende fazer em conjunto, todos esses estudos. Mas o que a gente percebe realmente é um setor se transformando, mas centrado realmente no consumidor, trazendo ele para um protagonismo que hoje ele ainda não tem. Então, assim, resumindo, assim, eu diria que acho que essa é uma das principais mudanças que devem vir por aí. Eu acho muito interessante essa mudança, porque o consumidor ele realmente é muito mais exigente. Eu lembro que eu morava numa cidade do interior e tinha muitas vezes uma final de Copa do Mundo, ou uma final, ou o último capítulo da novela, e aí todo mundo ligava suas TVs, parece que aquilo sobrecarregava e faltava energia no dia mais importante para aquela comunidade ali. Hoje em dia isso é inconcebível. A disponibilidade de energia é algo que é essencial, ninguém aceita, e as empresas elas são penalizadas se elas não entregarem isso. Por isso que cada vez mais a gente tem que ter a digitalização dos nossos ativos para saber qual o grau de possibilidade que ele venha a falhar. Se a gente não tem a informação, a gente só vai corrigir quando ele falhar. Então, a digitalização desse grid, desses ativos, é uma coisa que está sendo tendência de investimento com tecnologias cada vez mais modernas. A gente pensar no consumidor. Qual o comportamento do consumidor? Quando eu escutei ontem o lançamento do livro de design, falando de experiência de usuário, eu fiquei encantado, porque a gente está com um projeto que a gente quer entender como é que o consumidor se comporta. Hoje em dia, ele consumiu 100 kW, ele vai pagar uma tarifa. Será que esse cara está disposto a tomar um banho de chuveiro de madrugada, que a energia é mais barata? Será que ele está disposto a trocar aquele horário que para a gente é um horário crítico, que é o horário de ponta, em que a gente tem que fazer investimento na rede para garantir que naquele horário que a gente que tem mais consumo, o transformador não estoure, não falta energia. Então, o investimento passa a ser muito alto para um pequeno horário do dia que vai ser utilizado.
Aí a gente traz as novas tecnologias. A gente faz a geração fotovoltaica de dia, armazena nas baterias e naquele horário que a gente precisa, a gente reverte. A gente tira a energia da bateria, coloca para o consumidor e vai ficar mais ou menos no mesmo nível de energia, de necessidade. Então, diminui a necessidade da empresa investir. As empresas privadas, elas precisam lucrar. E, ao mesmo tempo, você garante a disponibilidade para o consumidor. E aí, se ele quer ser parceiro dessa inovação e dizer, eu estou disposto a lavar minha roupa na máquina programável lá, de 10 à meia-noite. A tecnologia da máquina de lavar permite que ele programe. Sim. E ele vai consumir uma energia mais barata e vai pagar mais barato por isso. Será que a gente está nesse momento de entender se o consumidor está disposto a fazer isso? Então, é muito aprendizado para a gente chegar nesse futuro, porque o mundo vai mudando e as empresas, apesar de conservadoras, se elas não observarem essas mudanças, elas ficam defasadas, né? E a gente quer ser essa referência de inovação. Isso daí é legal. Excelente. E o problema é justamente esse, né? Como é que eu vou informar ao consumidor, né? Porque se ele vai entrar num mercado em que ele consegue injetar essa energia, né, dentro da rede, vocês vão ter que ter uma infraestrutura, a concessionária vai ter que ter uma infraestrutura parruda para poder... Então, parece que colocaram um problema para vocês, né? E qual que é a consciência que ele tem que depois das 8 ou 9, 10 horas, não é mais horário de pico, e eu consigo ter essa energia mais barata? Então, você vê, a preocupação com o consumidor ela é gigantesca, tanto para a concessionária quanto para ele economizar também. Então, está tendo lucro a concessionária, mas eu também estou economizando, porque além de eu estar vendendo a minha energia para o mercado, eu estou consumindo uma energia que é mais barata, mudando um comportamento, mudando o horário. E justamente isso, como que eu vou gerir todas essas informações? Como é que eu vou saber como que aquele consumidor atua hoje? Todo mundo chega em casa, o que vai fazer? Vai fazer a janta e vai tomar um banho. Se for chuveiro elétrico, carga lá altíssima, né? E tá tarde, o cara tá trabalhando, o carro saiu, vamos supor que é um carro elétrico, ele abasteceu de manhãzinha, só foi até o trabalho, e aí ele volta para carregar. Tem uma bateria lá dentro, por que não descarregar essa bateria no horário de pico, vendendo mais caro a energia, né? Ele ganhando alguma coisa em cima disso, e depois ele abastece no outro horário que é mais barato. Então, assim, esses comportamentos que são os desafios de como que a gente vai operacionalizar e principalmente colocar essa tecnologia para que ele também usufrua, né? Excelente, muito bom. E pensando, né, Lauro, na bagagem que o César tem, né, desse conhecimento no setor de energia, também pensando nessas tendências, né, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, quais são os principais desafios do setor elétrico que você percebe, também pensando justamente nessa tendência para o futuro, como é que desde já a gente pode pensar, né, o César enquanto atuante nessa concepção de ideias, escala de soluções inovadoras? Olha, Paty, bom, acho que o papo aqui que a gente teve deixou assim claro, né, como tem coisa aí por vir e como a gente tem desafio para enfrentar, né, nos próximos... E como a gente tem desafios para enfrentar, né, no futuro. Muito do que a gente trouxe aqui, né, são questões que dependem de informações, de dados. Exemplo aqui, comportamento do consumidor. Será que ele está suscetível a mudar o comportamento dele de consumo para um ganho financeiro? Como que ele vai reagir quando a gente tiver a possibilidade de oferecer né, que tem uma oferta no mercado para ele nesse sentido? Como que ele vai se comportar? Geração solar, geração eólica. Olha quantos dados a gente precisa para poder fazer uma previsão de geração nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses. Geração hidráulica. A gente tem que ter uma visão de o quanto eu vou gerar nos próximos meses. Então, na medida em que esses elementos vão sendo agregados, a complexidade para você lidar com esse sistema vai aumentando. E, na medida em que isso acontece, passa a fazer mais sentido você colocar mais inteligência no sistema. Né? Talvez, se a gente voltar a 20 anos atrás, colocar mais inteligência no sistema
talvez fosse dinheiro jogado fora, porque você não tinha muito o que fazer com aquela informação. E isso está mudando. Na medida em que essas tecnologias avançam, que os modelos de negócio mudam, que a gente tem mais informação e que a informação faz efetivamente diferença em vários aspectos, e não só o financeiro, você passa a ser extremamente relevante você trabalhar com inteligência nessa rede. Então, eu vejo que a gente vai precisar experimentar esses modelos, a gente vai precisar testar soluções, a gente vai precisar desenvolver protótipos, a gente vai precisar usar muita inteligência artificial também, a gente vai precisar utilizar muita ciência de dados, muito design, para que a gente consiga realmente entregar todo esse valor que o setor de energia pode atingir. Quando a gente olha em todas essas vertentes, e aí fazendo de novo um gancho com a parte de sustentabilidade, isso tudo também tem conexão com sustentabilidade, porque quando a gente evita essa curva de pico que o Flávio comentou, a gente está diminuindo a necessidade de investimento, a gente está impactando menos o meio ambiente, porque a gente está usando a energia com mais eficiência. Então, eu diria que, nesse aspecto, o César está pronto para realmente contribuir demais, né, no setor e poder ajudar aí as empresas, tanto as empresas do setor, quanto os fornecedores, quanto startups, ajudar a todos esses players aí do ecossistema a poder fazer a diferença no futuro do setor. Então, a gente está muito animado para ver aí isso tudo acontecer. Incrível, pessoal. Bom, a gente ama aqui, né, bater esse papo com especialistas e esse ficou também marcado na história, né? Foi muito bom conhecer de perto o presente e também, óbvio, explorar, né, esse futuro do setor que é tão chave na nossa vida, não é mesmo? Nós tivemos a oportunidade de entender como a inovação se manifesta no contexto atual da geração, transmissão e distribuição de energia, como a tecnologia vem trazendo muitos avanços e benefícios para as empresas e para a gente também, né, o consumidor, e as tantas outras oportunidades que estão ainda em construção. A gente finaliza aqui com um spoiler. Fica ligado que nós estamos construindo um e-book super rico sobre energia inteligente, revolucionando o setor elétrico com IA. Lá, a gente vai continuar as conversas sobre o papo da inovação tecnológica na energia. Fiquem ligados nas redes sociais do César para não perder esse lançamento. E, por fim, queria mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito incrível conhecer, né, um pouco mais e pedir para que vocês possam fazer aí, né, os seus comentários finais, se despedir aí dos nossos queridos amigos ouvintes. Eu estou muito feliz de ter participado aqui desse bate-papo. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, Paty. Foi realmente muito prazeroso estar aqui conversando com o Michel, com o Lauro. A gente tem trocado muitas ideias e conseguir colocar de uma forma direta para o telespectador. Isso é muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade. Foi prazeroso ouvir vocês. Eu também agradeço, né? A gente é uma startup, uma empresa aí que trabalha bastante com inovação. E vou deixar até um recado para as demais startups. Façam as parcerias com os institutos de ciência e tecnologia e vão junto com uma concessionária para vocês atingirem esse objetivo de colocar um produto no mercado e conseguir escalar ele. Eu vejo que essa tríade, como falei já no começo, né? Ela é importantíssima para o setor nosso. Então, você aproveitando um fomento, uma obrigatoriedade da concessionária em virtude de uma agência, né? Colocar um dinheiro em cima disso, gerar uma oportunidade de trabalhar em conjunto com uma ICT para gerar novas tecnologias e você colocar isso no mercado, quem que está ganhando é o setor. Então, novamente, muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente. Lauro, sua mensagem também? Agradecer também. Minha primeira vez aqui no César Cast. Muito legal. Tô feliz pra caramba. Muito bom. Agradecer também Flávio, Michel. Muito bacana esse bate-papo. E acho que vai ser o primeiro de muitos aí. Espero que a gente possa fazer outros para continuar aí essa discussão e, assim, seguir, né, com o setor de energia e inovação aí muito mais além. Obrigado aí, foi um super prazer. Muito bom.
E claro, também gostaríamos de agradecer a você, nosso querido amigo ouvinte, e te convidar para assistir o documentário lá no YouTube. Confira o link aqui na descrição desse episódio, que também vai estar com os links dos nossos convidados, sobre as empresas que eles participam e também do case que a gente comentou mais cedo. Não esquece de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. E se tiver alguma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica sobre o nosso conteúdo de hoje, é só mandar um e-mail para a gente no podcast@cesa.org.br ou mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Bora, Dali? Até mais!